Quero, nesta noite, com muito prazer, saudar o nosso presidente desta igreja, o pastor Neto Biapino, sua família, todos os obreiros, a igreja de Rio Maria, com a paz do Senhor. Aproveitando que vocês já estão em pé, quero vos convidá-los para lermos um versículo na Bíblia, no livro de Jó, do capítulo 27, versículo 6, do livro de Jó. Livro de Jó, capítulo 27, versículo 6. Jó está antes do Salmo, e eu já vou ler. A minha justiça me apegarei, e não largarei. Não me remorderá o meu coração em toda a minha vida. Podeis tomar os vossos assentos. Também, para lá, né, todo mundo sabe, pastor Neto é o nosso primeiro secretário da nossa convenção, e louvo a Deus pela vida dele. Para mim é um companheiro, é um dos pastores que eu tenho mais ligação, mais diálogo com o pastor Neto. E a igreja de Rio Maria, por ser uma igreja vizinha de Floresta, eu disse a ele: quero lhes fazer uma visita. E ele disse: e o Senhor vai ministrar. Nesse momento eu dei vontade de desistir, porque aqui só tem mestre. Eu estou aqui, irmão, ó, você entendeu? Ore por mim, meu irmão, pelo amor de Deus, me ajude aí. Louvar a Deus pela vida do presbítero Sérgio, presbítero Murilo, presbítero Valdinei. A minha esposa não veio porque a maioria viajou, o meu filho Naftali também viajou, e deixaram os filhos tudo lá em casa. Lá em casa tem neto que eu vou te falar, meu irmão, só pensa. E ela disse: eu não vou poder ir. Justifica lá minha mão. Muito bem. Igreja de Rio Maria. Com esse versículo que nós temos, acabamos de ler, que foi Jó, capítulo 27, versículo 6. A minha justiça me apegarei, e não largarei. Não me remorderá o meu coração em toda a minha vida. Com esse versículo, eu quero falar à igreja de Rio Maria esta noite sobre vários tipos de consciência. Sobre vários tipos de consciência. Na igreja, quando a escola bíblica, quem quiser fazer pergunta, faça. Mas em culto de ensino, ninguém pode estar fazendo pergunta. Na igreja de Coríntios, quando o pastor ia ministrar, logo uma irmã levantava a mão: pastor, isso assim, assim. O pastor parava e ia explicar. Quando ele começava a ensinar de novo, outra irmã: pastor, isso assim, assim. Atrapalhando o culto. Paulo escreveu dizendo: as mulheres estejam caladas na igreja, e se quiser saber de alguma coisa, procure o seu marido quando chegar em casa. Mas hoje não é escola, hoje é um culto de ensino. E se eu pedir a participação de vocês, eu estou autorizando vocês me ajudar, porque eu estou pedindo, eu estou autorizando. Vocês estão entendendo? Eu falei que vou falar aqui sobre vários tipos de consciência. Pastor Neto, pelo amor de Deus, eu quero que o Senhor me dê mais 10 minutos depois da nova. Quem pode confirmar isso comigo? Vocês esperam? Amém? Até
aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que quase todo crente deve saber esse versículo de cor e salteado, porque lá diz: espírito, alma e corpo estejam plenamente conservados, irrepreensível, para o dia da vinda do Senhor Jesus Cristo. Este versículo por si só é suficiente para nós sabermos que o homem é tricótomo. Isso quer dizer que nós temos o que? Espírito, alma e corpo. Pastor Benedito, também você vai chegar com esse negócio de consciência? Vou chegar lá agora. Então, eu quero a participação de vocês agora comigo. É eu que estou pedindo a participação de vocês, para nós entendermos o que é consciência. Então nós vamos agora para falar sobre 5 sentidos do corpo. Eu estou dizendo que eu estou pedindo ajuda, porque nessas últimas horas eu estou entrando em umas carradas, irmão, que depois eu não dou conta de sair. Aí eu fico pedindo ajuda dos irmãos, certo? Olha aí, ó, aonde eu fui chegar. Quais são os 5 sentidos do corpo? Me ajude, por favor, irmão. São 5, rapidamente. Quem pode me ajudar? Eu estou pedindo ajuda, vamos lá. Visão, tato, paladar, audição. Me esqueceu? Não, esse esqueceu não. Mas ele foi até bem. Tato, paladar, olfato, nariz, visão e audição. Esses são os 5 sentidos do corpo. Os sentidos da alma são 3. Quais são? 3, quais são? Da alma. São os 3 sentidos da alma. Irmão, cadê os universitários? Benedito, agora eles vão falar. Tu também não vai saber, mas tu está enrolado. Um boi, irmão, me ajuda. Quais são os 3 sentidos da alma? Cadê os estudantes? Cadê os universitários? 3 sentidos da alma, irmão, ligeiro. Senão vai falar o violão. São 3 sentidos da alma: intelecto, sentimento e vontade. Intelecto, sentimento e vontade. São dois sentidos do Espírito. Quais são os 2 sentidos do Espírito? Do Espírito são 2, quais são? Combinaram para me deixar na mão. Vocês mandaram mensagem no grupo dizendo: vamos lascar com o pastor Benedito. E se for assim, eu não volto mais aqui. Eu estou falando dos 2 sentidos do Espírito. Quais são eles? Fé e consciência. Os 2 sentidos do Espírito são fé e consciência. Segura aí. A consciência. Eu falei que vou falar sobre vários tipos de consciência. A consciência é a voz do Espírito dentro de nós. A consciência, ela prova ou ela desaprova os nossos atos. Vários pregadores costumam pregar e dizer: Jesus está voltando. Não é para levantar a mão, eu estou falando dos pregadores. Aí eles falam assim: queira que nesta noite está esperando a volta de Jesus, levante a mão e dê glória a Deus. E aí várias mãos levantam: aleluia, glória a Deus. Mas tem alguém que pulou o foguinho, traiu a esposa, ele está em adultério, ele levanta a mão e
Quem está preparado está tranquilo. Tem pregador que faz uma mensagem e tal. Aí irmão, venha reconciliar, venha à frente, reconciliar. Aí vem aquele monte de crente na frente. E o pastor olha e diz: o que é que eu estou fazendo aqui? Dirigindo uma igreja desviada. Aí tem vezes que eu pergunto: o que foi? Tu pegou? Tu pegou? Não, mas você pode receber uma oraçãozinha de reforço. Eu não venho. Por quê? Porque eu sei em quem eu tenho vivo. A primeira, olha, eu já vou resumir aqui. Eu já vou começar a saltar alguma coisa aqui. Mas o primeiro tipo de consciência, a primeira consciência que nós vamos falar, irmãos, cadê o sonoplasta? Alguém pode colocar um microfone com pedestral bem aqui, para alguém me ajudar ligado, o microfone ligado bem aqui no pedestral, para que eu vou pedir alguém para ler alguns versículos aqui, e vocês usam o microfone aí para me ajudar, tá bom? Pode ser? Então tá bom. O primeiro tipo de consciência que nós vamos falar nesta noite é a consciência cauterizada. Eu considero uma das piores. O que é uma consciência cauterizada? A consciência cauterizada é uma consciência insensível. Já não há mais sensibilidade espiritual. Quem possui uma consciência cauterizada vive acostumado com o pecado. Eu já vou pedir para alguém ler para mim, por favor. 1 Timóteo 4:2, agora tem que ser rápido. Primeira carta de Paulo a Timóteo 4:2 vai falar sobre a consciência cauterizada. Quem tem uma consciência cauterizada, para ele pecado já não é mais pecado. Ele peca e ele fica de boa, como se nada tivesse acontecido. Alguém vai ler? Eu disse o que foi que eu falei. 1 Timóteo 4:2 é para ler aqui. 1 Timóteo 4:2. Vou esperar alguém ler. Tendo cauterizado a sua própria consciência. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Mentira, ela é do diabo, porque o diabo é o pai da mentira. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros que se prostituem, e todos aqueles que amam e cometem a mentira. A mentira leva ao inferno também. Não é só adultério que leva, não. A mentira também leva. Porque a mentira, ela não vem de Deus. O diabo é pai da mentira. Quando fala de mentira, fala do que ele é próprio. Porque é mentiroso e pai da mentira. Esses dias eu chamei um presbítero na retranca. Não foi nenhum desses três aqui, não. Eu chamei um presbítero na retranca. Meu irmão, e disse: olha, tu está caindo em descrédito, tu não tem mais moral de nada, porque tu é um mentiroso. Eu falei: irmão, pastor Benedito, você falou isso para ele, pastor Benedito? Falei, irmão. Se eu não tivesse falado, eu estava mentindo aqui. Se eu não falei, eu estou mentindo. E como é que eu vou mentir? Aqui, se eu não mentir, claro, eu vou mentir aqui. Eu digo que tu está mentindo demais, porque tu falou isso e isso não é verdade. Tu falou isso e isso não é verdade. Tu falou isso e isso não é verdade. Ele disse: pastor, quem mente não é eu não. Quem mente é o presbítero fulano e tal, que também não é nem desistente. A minha esposa disse: né? Tu tá bom de presbítero. O que acontece?
Paulo denuncia os que, pela hipocrisia, falam mentiras e têm cauterizado a sua própria consciência. O que acontece? Essas pessoas precisam ser transformadas. Pecados habituais endureceram o coração dessas pessoas. Eles são insensíveis. No Antigo Testamento, ter a consciência cauterizada é o mesmo que ter o coração endurecido, insensível. Consciência cauterizada é o mesmo que ter o coração endurecido. Quantas vezes Deus falou com os filhos de Israel e eles endureciam o coração. Ei, a pessoa que endurece o coração, ele não quer mais saber de ouvir a verdadeira doutrina, ele não quer mais saber de ouvir a sã doutrina. Paulo disse que eles terão comichão nos ouvidos. Você sabe o que é comichão? Comichão? Sabe o que é comichão? Você, o pastor está falando, o pastor está ensinando, ele está com o dedo no ouvido, forçando para não ouvir a sua consciência cauterizada, coração endurecido. Vai para frente, né? Segunda consciência é a consciência fraca. Consciência fraca. 1 Coríntios 8:12. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 12. Aí, irmão, vai que achar primeiro, tá? O irmão já achou. Consciência o quê? Estou perguntando, consciência o quê? Fraca. Vamos lá. Mas pegando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. O que é uma consciência fraca? A Bíblia diz: vós que sois o quê? Fortes, suportai o quê? A fraqueza de quem? Dos fracos. Nós não podemos julgar um irmão que é fraco, que a consciência dele é fraca. Nós não podemos julgar ele. Esse irmão, o que nós temos que fazer? Ajudar, erguer. Mas tem gente fraca. Paulo, por exemplo, ele escreveu: se o irmão se escandaliza porque eu como carne, nunca mais o quê? Nunca mais o quê? Comerei carne. Se o irmão é fraco, e ele é fraco, a consciência dele é fraca. Tem gente que tem a consciência fraca até para comer. Está transmitindo ao vivo, só comigo. Quem é que come jabuti aqui? Jabuti. Tem muitos, né? Nós temos que não come. Mas trocando e vejo aquelas cambotinhas, né? Então é foda. E eu como. Agora eu vou julgar o irmão que não come. Como que você não come uma coisa e eu vou te julgar, eu vou te condenar porque tu não come? Se tu não come, tem um pessoal aí, irmão, que eles não comem carne de porco porque Jesus expulsou uma legião de demônios lá em Gadara. Lá fala Gadara, outro escritor falou Gerasa, mas é a mesma coisa, porque Gerasa era um distrito de Gadara.
Então, quando vai falar Gerasa como Gadara, é a mesma coisa. Jesus expulsa ali aquela legião de demônio, mas antes que os demônios saíssem, eles disseram: ó Filho de Deus, se tu nos manda sair desse homem, manda que a gente entre nessa manada de porcos. Jesus disse: ide. E eles foram entrar naqueles porcos, os porcos se precipitaram e caíram no mar e morreram. E alguém disse: está vendo aí? É por isso que eu não como carne de porco. Irmão, os demônios entraram foi só naqueles porcos e mar. Quem não gosta de um pintado, irmão? Um caldo de pintado. Ah, mas eu não como. Então, é porque você é fraco. A sua consciência é fraca. E eu não vou te condenar por isso. Nós não podemos condenar o irmão por isso. Vocês estão entendendo? Porque ele ainda é fraco, irmão. Ele ainda precisa se fortalecer. Tem gente que pensa que a pessoa aceita Jesus hoje, ele já está prontinho. Você quer tratar ele como um crente que tem 10 anos, 20 anos de crente? Não, irmão. Não pode ser assim. Ele é fraco. Então vamos para outro tipo de consciência. Depois da consciência cauterizada, nós falamos sobre a consciência fraca, e agora nós vamos falar da consciência contaminada ou corrompida. Vamos lá então. A consciência contaminada ou corrompida é tida como uma consciência que foi influenciada pelos erros das outras pessoas. A desculpa de quem tem uma consciência contaminada é a seguinte: se fulano faz isso e nada me acontece, também posso fazer, que nada de mal vai me acontecer. Escute aqui. O que é uma consciência contaminada? É a consciência que a pessoa viu alguém fazendo o mal, o erro, o pecado, e ele também quer praticar o mesmo pecado. Por isso ele está o quê? Se contaminando. Na época do Covid, você sabe o que aconteceu com as igrejas, um show lá, em todos os sentidos. Primeiramente, pessoas não podiam estar vulneráveis. Lei em cima de lei. Com medo de quê? Da contaminação. Se alguém faz uma coisa e não aconteceu nada, eu também vou fazer, que nada vai acontecer. Eu só quero dizer que a Bíblia diz que Deus é longânimo, Deus é misericordioso, Deus é compassivo. Nós estamos vivendo um momento mais difícil na história. Dia 19 de abril, eu fiz 41 anos de fé cristã. Nunca vi tantas coisas acontecerem como nós estamos vendo acontecer nesses últimos dias. Escândalos e mais escândalos acontecendo no Brasil, e ninguém consegue parar. E esses movimentos que existem hoje, muitos membros ficam a perguntar: para que isso? Para que isso? Estão correndo atrás da posição, estão correndo atrás de dinheiro, e muitas das vezes aquele membro da igreja
praticando isso ou aquilo. Não te preocupe. Não pensas tu que eles pensam que eles não vão ficar em paz. A Bíblia diz que Deus não tomará o culpado por inocente. Tudo que o homem fizer, isto também ele vai o quê? Ceifar. O tempo está chegando. O Senhor virá. As ovelhas vão ser separadas dos bodes. Quem é bode vai ficar. Ele vai colocar as ovelhas à sua direita e dizer: vinde a mim, bendito do meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas os bodes que estiverem à esquerda, ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Se apegue a Cristo, segure em Cristo Jesus. Glória a Deus. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Jesus disse: é lícito que venha o escândalo, mas sai daquele porque o escândalo vier. Paulo disse que nos últimos dias apareceriam homens amantes de si mesmos, orgulhosos, presunçosos, avarentos, ingratos, profanos, incontinentes, irreconciliáveis, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Eles têm a aparência da piedade, mas eles negam a eficácia dela. E Paulo diz: e destes afaste-te, porque senão tu vais se contaminar. Não se contamine não, fique feio. Cante até aquele hino lá, né? Firme nas promessas de Deus. Glória a Deus. Jesus em breve virá. Glória a Deus. Ele vem para buscar a sua igreja. Ele vem para buscar a sua glória. Paulo disse: são dias difíceis. O Espírito diz: são dias difíceis para a igreja. E nós estamos vivendo esse tempo, igreja. Glória a Deus. Consciência contaminada. Paulo afirma: nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes o seu entendimento e consciência estão contaminadas. São pessoas que abraçaram uma graça barata e não aquela que Paulo ensina. E não aquela que Paulo ensina, a qual implica dizer: não há impiedade e as paixões mundanas. No Antigo Testamento, ter uma consciência corrompida é o mesmo que ter um coração contaminado. Agora, para mais outro tipo de consciência. Estou olhando no meu relógio, tenho pensando aqui. A primeira consciência é o quê? Cauterizada. A segunda, fraca. A terceira, contaminada. A primeira, cauterizada. A segunda, fraca. A terceira, contaminada. E a quarta, consciência má. Consciência má. 1 Timóteo 1,19. 1 Timóteo 1,19. Consciência má. Conservando a fé e a boa consciência que alguns 19.
conservando a fé e a boa consciência que alguns colocaram de lado e naufragaram na fé. Agora já está aí, leu 2 Timóteo 3 e 8. Já está bem aí, 2 Timóteo 3 e 8. E como Janes resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens de mentes corruptas, réprobos quanto à fé. Beleza. A consciência má, essa é perigosa. Por quê? A consciência má é uma consciência influenciada pelo próprio mal. A consciência má é uma consciência influenciada pelo próprio mal. O maligno já inculcou o erro na mente de tais pessoas e elas aceitam a mentira como verdade e o mal como o quê? Como bem. A consciência má é o oposto de uma consciência boa. Olha, vocês sabem que Caim matou quem? Abel, seu irmão. E a Bíblia diz: e por que Caim matou seu irmão? Porque Caim era do maligno, por isso ele matou seu irmão. Escute aqui, meus queridos e amados irmãos, o que pode acontecer com o crente que ele tem 10 anos de fé, que ele tem 20 anos de fé? Alguém pensa: não, tem 20 anos de fé, está alicerçado, não dizia mais não, que não dizia, irmão. Alexandre e Mineu, eles eram crentes do tempo de Paulo, e eles começaram a blasfemar, a falar mal do pastor, a falar mal da igreja. Paulo entregou os dois ao diabo. Vou entregar logo esses caras para o diabo e está acabada a história. Escute aqui. Lá em Floresta do Araguaia tinha um jovem, eu não vou falar o nome de ninguém aqui. No dia que ele ia dar o comentário da escola, todo mundo queria ouvir. Todo mundo queria ouvir. Convidado para pregar em vários lugares. E um dia ele começou a falar mal da igreja. Começou a falar mal do pastor. Já não ia mais na igreja. Andava agora no carrão, função, pancadão. Irmão, eu não entendo as pessoas. Tem as pessoas que botam o som no carro, só sabe fazer do. Eu não entendo, irmão. Aí começou com esse pancadão. Pegou mais 2 jovens da igreja, foi lá 14 rapazes. Os moços já não iam mais na igreja. O jovem começou a dizer: enquanto eu estava na igreja, nunca arrumei nada na vida. Agora eu estou a ele no sistema. Sabe qual é o sistema dele? Roubar banco, assaltar banco. Pastor Benedito, você vai falar aqui dentro do município de Floresta, aqui dentro do município de Maria, tinha uma mineração de ouro. Quem ficou sabendo do roubo da mineração de ouro? Quem ficou sabendo? Eles. Pastor Benedito, eles. Eles eram 3. Tudo da igreja. Tudo começou a falar mal. O diabo introduziu na mente dele, no coração deles, para eles começarem a falar mal da igreja. Porque uma pessoa quer se lascar, começa a falar mal da igreja, começa a falar mal de pastor.
Um morreu na porta da sua casa, à tarde sim. Os outros dois meteram assalto na Bolívia e lá os dois morreram. Pode falar glória a Deus, irmão, porque foi Deus que matou. Quando Deus mata, a gente pode dar glória a Deus, irmão. Quando eu mato, pode, porque foi Deus que matou. Eu mato, eu firo, eu curo, eu faço viver, eu salvo. É Ele. Quantas pessoas, escute aqui, quantas pessoas já foram ganhadores de alma, dirigindo grandes comércios, trabalhavam muito bem, mas eles deixaram que o diabo colocasse uma má consciência na vida deles. A consciência boa, a consciência pura saiu, agora é uma consciência má. É uma consciência má. Irmãos, a Bíblia diz que tudo que tu deve guardar, guarde o teu coração. A Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. Não deixa o diabo te enganar. Não venha dizer: rapaz, pastor, está saindo de casa, já teve. Ei, se pastor não irritar, é porque ele está errado. E porque, pastor, só fala isso, fala. A Bíblia diz o quê? Que vós comereis o melhor desta terra. Dá glória a Deus, irmão, pela vida do pastor. Vós comereis o melhor desta terra. Jesus, uma vez conversando com os discípulos dele: Senhor, nós que deixamos tudo, Senhor, para te seguir. Vocês que deixaram casa, deixaram tudo para me seguir, vocês vão receber. Como é que é o negócio? Aonde? Como é que é? Nessa vida, vocês vão receber 100 vezes mais nesta vida. Aí eu tenho o 13º para vocês, tá? A vida eterna. Tá bom? Tá bom demais? Consciência má. Já no dia de Paulo tinha o Bergônio. Mineu e Filetos eram dois camaradas. Crente. Tem um outro lá, é o Demas, Demas, me ajude ele, eu estou pedindo ajuda, pode falar, estou pedindo ajuda. Como é que é o nome do rapaz lá? Demas, e Alexandre Latoeiro, não, Alexandre Latoeiro, né? Alexandre Latoeiro lhe causou muitos males, o Senhor deu pago para ele. Agora, o Demas foi que desviou, não foi? Demas desviou, amando o quê? O presente certo. Demas desviou, amando o presente certo. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E o mundo vai passar, e as suas consciências. Mas aquele que faz a vontade do Senhor permanecerá para sempre. Maravilha! Glória! Depois da consciência má, temos também a consciência limpa. Essa é boa, consciência limpa. Olha. A consciência limpa é uma consciência tranquila. Consciência limpa é uma consciência, o quê? Tranquila. E que nada. A consciência limpa, irmão, é uma consciência tranquila, que nada tem.
Para quem tem uma consciência limpa, prevalece o seguinte ditado: quem não deve, não tem. Paulo diz: guardando o mistério da fé em uma pura consciência. Consciência limpa também. Consciência limpa fala também de mãos limpas e de coração o quê? Limpo. Olha, uma consciência. Eu estive numa festa do pastor, do aniversário, parece que de 70 anos, lá de Conceição. Pastor Moacir chamou mais ou menos 70 homens para ser consagrado a presbítero, outros a diáconos e outros a auxiliares. Eram 70 homens. Ele disse: pastor Benedito, a palavra está com o senhor. Fale para esses homens. Eu falei: porque não? Como é que é aquele lá? 2 Timóteo, 1 Timóteo 5,15. Apresentai-vos. É assim mesmo. Isso, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar. O versículo 1. E lá está escrito que o obreiro ele tem que ter bom testemunho também dos que estão aonde? De fora. E eu arrochei. Falei: quem é de vocês aqui que compra no supermercado e não paga? Hein? Você compra no supermercado e depois nunca mais volta lá nem para dar satisfação. E o dono do supermercado que te vendeu porque confiou que tu era crente. Não, crente come e paga. Todo crente come e paga certinho. E eu arrojei por cima desses homens. Os comerciantes ficou sabendo e diz: olha, fala para aquele pastor da floresta que nós estamos agradecendo a ele, porque eu tinha umas continhas velhas aqui na mão dos obreiros e eles vieram me pagaram. Consciência pura. Eu ando em qualquer lugar, eu entro em qualquer lugar, eu prego o evangelho em qualquer lugar. Consciência pura. Tranquilo. Tranquilo. Ande de cabeça erguida, qualquer lugar, ou na pizzaria, ou na sorveteria, ou em qualquer lugar, de cabeça erguida. Ninguém me chama a atenção. Vendo esse pastor aí? Negativo. Estou falando para a igreja. Todo crente deve ser assim, andar de cabeça erguida, com uma pura consciência. Consciência tranquila. Quem não deve, não tem. De um irmão, quero botar em casa, mas assim, em casa eu não prego não, sabe? O cara do vizinho. E quem tem teu vizinho? E tu mesmo não pode pregar na tua casa? Não pode. Consciência pura, consciência tranquila. Um dia eu chamei o obreiro e minha mãe disse: porque me chamaram para a execução dele, não. Eu chamei o obreiro de moto. Quando chegou no meio da estrada, ele: pastor, para. O que foi? Eu não posso ir. Por que não pode ir? Vamos aí. Vai conversar. Bora. Botar a bagagem para fora. Pastor, a minha vida está assim, 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 assim.
contaminada, consciência que não é pura. O irmão foi chamado para expulsar um demônio na fazenda, e ele vai a pé, na fazenda, na roça, vai passando por uma roça, um pé de mamão lá, um pé de mamão com mamão madurinho, só um. Aí ele parou, olhou, vamos embora. Quando ele chegou lá, o demônio falou: logo tu, ladrão de mamão. Pensei, mas não roubei. Sai de casa. E o demônio saiu. E se ele tivesse pego mamão? Se ele tivesse pego mamão, até que ele estava enrolado. Você sabia, irmão, que são mínimas coisas. A ver, não, isso aqui não tem importância, não. Nós estávamos numa festa, lá no pastor da Silva. Os bancos eram de madeira, sabe? Os bancos eram de madeira. Vamos tirar o ferro, vamos lá na hora. O irmão foi tirar dinheiro do bolso, tirou um pouco e caiu o outro. Aí não foi, qual o pé de cima? Não foi. Aí ela tirou a sandália, botou o pé em cima e foi puxando. Quando ele parou com ela aqui, ela apagou. Muitas irmãs botam o dinheiro no Senhor. Vai, irmão. Aí o irmão contou. E ela adoeceu, tá. Quando eu vi que ela ia morrer, eu cheguei. Irmã, tal dia a senhora fez isso. É verdade ou não é? Ô pastor, é verdade. Pastor, eu me perdoando para mim. Sei que eu vou morrer, porque eu não quero ir para o inferno. Pois é, irmão, se eu não venho aqui para a senhora confessar só para ele. Irmão, nós temos que andar tranquilo. Andar tranquilo. Eu falei que 10. Então eu vou correr aqui porque além da consciência limpa, nós ainda temos a consciência boa e ainda temos uma consciência o que? Pura. Então nós deixa a consciência pura e vamos falar aqui rapidamente sobre a consciência boa. A consciência boa é uma consciência sarada. Ela é quase o tipo da consciência pura. Qual é uma coisa da consciência pura? A consciência boa é uma consciência sarada. Uma consciência boa é uma consciência isenta de maldade. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, Paulo diz: o fim do mandamento é o amor de um coração que é puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Podemos afirmar que toda instrução bíblica na igreja tem a finalidade de criar uma boa consciência nas pessoas. Em Hebreus capítulo 13, versículo 18, o próprio escritor sagrado pede oração por uma boa consciência, dizendo: orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência com aqueles que em tudo querem portar-se dignos. O apóstolo Pedro afirma também que devemos ter a indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Somente as pessoas boas possuem consciência boa. Amém?
Você sabe por que Deus nos deu uma consciência? Sabe por quê? Porque quando a pessoa, às vezes, ele faz qualquer erro, não adianta. Qualquer erro que você fizer, não adianta. Se você errou qualquer coisa, a consciência fica trabalhando. Porque consciência pode também ser mente ou coração. Fica na tua mente. Fica na tua mente. Você pode passar um ano, pode passar 2, pode passar 3. Eu resumo aqui agora. Eu falei que até 9h10, mas só 5 minutos mais. Dependendo quando eu estou aqui no banco, para a obra, vou ficar aqui. Quando eu cheguei em Santa Terezinha, Mato Grosso, em 95, fui pastorear lá. Saí do altar Tocantins para ir pastorear Santa Terezinha, Mato Grosso. Escuta isso aqui. Você sabe o que é você sentir mal quando você chega dentro da igreja? Tranquilo. O salmista diz o quê? Alegria de quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas lá eu sentia mal. Eu digo, tem alguma coisa errada aqui, meu amor? Falei para Deus, tem alguma coisa errada, deve ser Cristo. 30 dias de oração, igreja. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, às 9. 30 dias. 5 às 6 da manhã. Começamos. Boca no presbítero. Pastor, tem 5 anos que eu estou aqui. Depois veio o diabo, depois veio o seguinte. Na sede e uma congregação na Seringa. Você ouviu falar na congregação da Seringa? Lá em Santa Terezinha? É? Isso. Na sede e na congregação da Seringa, 13 casas de adultério. 13 casos de adultério. E por que esse obreiro que estava com 5 anos não se conformou e estava tudo bem com ele? Por quê? Alguém sabe dizer? Por causa da consciência. A consciência é assim. A pessoa pega uma cidade, eu vou embora daqui para ninguém saber. Aí pega uma passaporta, vai para Guaraguá, vou para São Paulo. Quando ele desce no aeroporto de Congonhas, quando ele bate o pé no chão, a consciência diz: não adianta tu vir para cá. Se tu não confessar o teu pecado, não adianta, bichão. Não adianta, meu irmão. Sabe por que Deus deu a consciência? É porque a Bíblia diz que não há alguém que não peca, não há quem não peca. Mas a Bíblia diz: se pecar, nós temos o quê? Um advogado que está junto do Pai. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas pelo pecado do mundo inteiro. Então, quando alguém peca, aí a consciência fica falando dentro dele: tu tem pecado, tu tem pecado, tu tem pecado. Enquanto ele não confessa, essa voz não sai diante dele. Davi disse assim: enquanto eu me calei. O que quer dizer isso? Enquanto eu nem cobri o meu pecado, enquanto eu me calei, envelhecei os meus ossos pelo meu bramido, porque de dia e de